Ai, gente, bom dia. Depois de ouvir todo mundo, fica até mais nervosa ainda para falar. Eu sou Raquel Lima, sou historiadora, professora de História, né? Dou aula de História do Direito na Universidade Cândido Mendes e sou suburbana. É um prazer muito grande estar aqui hoje com a Adriana, conhecendo ela pessoalmente, sabendo da pesquisa que ela faz, como amigos que eu divido, né, a militância suburbana. Como o Flávio falou, faz pouco tempo que eu me descobri suburbana mesmo, assim, de ser militante, fala, sou mesmo, defendo, e vamos saber o que é ser suburbano, o que é a história do subúrbio, o que é ser suburbano. Obviamente eu nasci em Auma, moro lá até hoje, então eu sempre fui suburbana, né? Mas a consciência histórica de você ser agente, a gente leva com o tempo, né? Então assim, eu quero começar aqui, eu até escrevi para não me perder muito, agradecendo imensamente a Valéria, é um prazer muito grande estar aqui hoje falando no Museu Nacional, que faz parte da minha história, né? Como pessoa, eu estudei no Pedro II, então o Museu Nacional, passar pela Quinta da Boa Vista era uma prática, né, dos alunos do Pedro II aqui do lado de São Cristóvão. Meu marido é cria aqui de São Cristóvão, então para ele vinha brincar aqui, ele fala, a memória afetiva dele é toda daqui da Quinta da Boa Vista, do museu. E eu comecei a trazer meus filhos aqui desde muito pequenos, né, até o incêndio de 2018. Então eu tenho registros dos meus filhos pequenininhos, tem uma menina que vai fazer 7, um menino vai fazer 9, na época eles eram bem menores. Mas eu ainda tenho registro, felizmente, deles aqui. Então, todas essas dores que a gente tem falado aqui também passaram por mim. A dor também da vida da Belle Époque do Ivan, mas também a alegria de ver a Belle Époque renascer como Fênix e vivo muito mais forte, né, Ivan? Eu acho que isso que é a alegria da gente. E, enfim... Bem, gente, eu queria falar assim, uma coisinha, pegando um pouquinho do gancho das pesquisas da Adriana. Adriana, eu li um artigo seu... do ano passado, se não me engano, você falando das artes, né, e da cultura de sobrevivência. E aí eu fiquei pensando um pouco, acho que a gente que é pesquisador suburbano, a gente faz uma cultura da resistência, né, porque fazer pesquisa no Brasil sem financiamento, gente, é uma coisa extremamente difícil. Tem muita gente que acha que bolsa de pesquisa é uma besteira, não é, né? Eu sou uma professora que trabalha na rede privada e quando eu falo para os meus colegas de trabalho que eu faço pesquisa sem financiamento, eles não acreditam, né? Porque trabalhar e fazer pesquisa e dedicação, ainda mais pesquisa histórica, né? Então a gente aqui, nós aqui, através dos coletivos, né, como representantes da militância, nós fazemos sim uma cultura intelectual de resistência. E a gente quer despertar a conscientização histórica de vocês, porque somos agentes históricos, sim, do local que a gente mora. Então, se vocês ouviram o Flávio falar, né, o Flávio falou assim, eu estava fazendo pesquisa e meu orientador falou, tem um quê de você. É impossível a gente não trazer um quê da gente. Tem um teórico da história, que é o Michel de Certeau, que ele fala isso. Na década de 60, ele teoriza, ele fala, é impossível construir pesquisa histórica sem você ter o seu lugar de fala. Seja ela a universidade, a instituição que você sai ou o local que você vive, né? Então é impossível pra gente. Eu comecei a estudar o subúrbio, pensando o subúrbio como uma área rural. Também tem ali meu livro, fruto da minha pesquisa de doutorado, que eu estudei a freguesia de Inhaúma, né? Era uma jurisdição administrativa enorme, que abarcava muitos bairros da zona norte do Rio de Janeiro. E eu não tinha essa consciência do que era o subúrbio, ou o debate do conceito, ou ser suburbano, mas eu queria estudar o local que eu morava, porque eu não encontrava na história nada que falasse de Inhaúma. Mas meus professores falavam que era uma área rural muito antiga. Eu falei, como é que é muito antiga? Como é que tem fazenda e não tem isso no registro da história? Então eu, dentro do meu lugar, né, de pessoa, de suburbana, eu fui pesquisar. E foi aí que eu fui despertar. Então até hoje eu faço pesquisa nessa área. Hoje em dia, pelo coletivo, né, Engenhos de Histórias, tenho falado isso, a gente tenta despertar a conscientização, né, de cada pessoa, de cada suburbano, para que saibam da sua própria história. A gente tem uma história extremamente rica, extremamente importante para a formação do Brasil, né, do Rio de Janeiro, do Brasil. A história do Rio de Janeiro não é só a chegada da corte, não é só essa história elitizada, não é a história só dos homens, né, porque eu trabalho com propriedade de terra, então os homens têm muito destaque porque na legislação eles eram tutores das filhas, eram tutores das esposas, né, das irmãs. Então essas mulheres, elas meio que são omitidas na historiografia e elas estão presentes. Então eu tenho tentado essa militância de trazer essas mulheres, mesmo as mulheres da elite, porque elas aparecem mais na documentação, né, do que a mulher livre e pobre,
mas trazer essas mulheres à tona. Temos uma história importante das mulheres, e quando a gente tem consciência da nossa história, a gente tem consciência do nosso direito à cidade, que é um outro conceito que eu tenho trazido muito e que eu tenho tentado aprofundar um pouco. Direito à cidade, temos direito à cidade, né? É a questão do transporte público, é a conscientização da cultura em cada cantinho da nossa cidade, cada cantinho do nosso subúrbio, é o nosso direito de ser mãe, trazer, como a Valéria sensivelmente colocou no texto lá descritivo da minha pessoa, né? De ser mãe, querer levar meus filhos onde eu vou, porque eles fazem parte de mim, é querer mostrar aos meus filhos a importância de uma instituição cultural, né? Para formação social. Então, é um pouco isso assim, que eu queria falar hoje. Estou muito feliz de estar aqui e vamos embora para os debates aí, para as conversas. O microfone agora fica aberto, se alguém quiser falar, fazer alguma pergunta. Valéria quer falar alguma coisa? Obrigada, gente. Muito obrigada. Acho que vocês falaram pouco, hein? Historiador. Vocês foram muito rápidos. Não, vocês foram muito rápidos. Exceto o Rafael. Exceto o Rafael, todo mundo fala muito rápido. Deixa eu sentar aqui. Então, eu acho que... Tô falando que vocês falaram muito rápido porque tem tanta coisa que vocês podem trazer pra gente. E outras pessoas também podem comentar, né? E aí eu fico... Cada um, quando falou, fiquei eu pensando, mas não vai falar daquela outra coisa? Não, gente, vamos lá. Mas eu acho que foi o primeiro momento pra gente iniciar essa roda e também abrir pra quem quiser falar um pouco. Pegar o microfone mesmo, comentar, fazer algum tipo de pergunta. Eu acho que é um espaço muito rico para a gente pensar esse lugar também, né? Na fala de cada um, eu fui pensando cada uma das situações que a gente vivenciou, assim. Não sei exatamente porquê, me identifico muito com o Flávio, talvez porque eu tenha lido o livro, e fui me identificando a cada né, conto, vamos falar de conto, é da história que ele conta no livro, fui me identificando com cada uma daquelas questões, né? E aí, para pensar, por exemplo, o Museu Nacional, eu vivi minha vida inteira na favela, né? E morei no Borel até meus 30 anos de idade. Saí de lá já depois de formada, já depois de concursada na UFRJ. E mesmo assim, o acesso que eu tinha ao museu era muito precário, né? Porque tinha o deslocamento para chegar até aqui, porque era difícil realmente juntar a família toda para poder fazer essa visita. E me reconhecer como suburbana tijucana era pior ainda, né? Porque tijucano tem essa ideia aí de que eu não me sentia tijucana, porque eu morava no Borel, mas também não me sentia suburbana. E essa é uma crítica que eu venho, às vezes, né, a gente fica discutindo, Rafael e eu, cadê a favela aí nessa história, né? E acho que a gente pode, de repente, pegar um pouco, pensando nisso, porque que eu escrevi aquele textinho pro livro Um Grande Meia de Histórias, de repente pegar um pouco do que vocês vêm trabalhando aí nesses livros de vocês. E Ivan também, né? Quando a gente veio construir a roda, tem uma formalidade, que inclusive preciso que vocês assinem depois, mas tem uma formalidade que tem que colocar lá o que é, qual é a função daquela pessoa, né? Pesquisadores, fica para mim, o Ivan é um pesquisador, fato, né? O livreiro pesquisador. E eu acho que essa pesquisa também é uma pesquisa importante, né? Dessa reconstrução da livraria, né? De como é que você chegou... Enfim, tem a cadeira, por exemplo, lá, que ela foi, né, o grande marco de resistência da livraria. Assim como a gente teve aqui o Bendegó, como um grande marco de resistência. E a partir dali, como é que você construiu, né, esse espaço, enquanto um espaço coletivo, enquanto um espaço que se ampliou também. E como é que isso vem representando para você. Eu acho que pensar um pouco nessas dimensões, né? Falei dessa dificuldade, né, de vir da favela, de estar aqui, porque para mim, obviamente, foi muito significativo esse momento do incêndio, né? Eu nem estava aqui no Rio de Janeiro, estava em Seropédica, que é relativamente perto, mas a gente veio correndo de lá para cá, e quando eu cheguei, o fogo já estava tomando tudo, literalmente, né? E a gente passou aí alguns meses, né, Adriana, se não mais de um ano, talvez, vivendo esse luto, né? E esse luto de um espaço que era coletivo, apesar das dificuldades que tinha, inclusive, de acesso a esse espaço também, né? Porque era um espaço que cobrava entrada, que tinha uma política de gratuidade muito limitada, uma política que a gente também foi buscando tentar romper com ela e que a gente precisa ainda continuar nessa luta. Um espaço que a gente vem tentando reconstruir a partir dessa perspectiva coletiva. E por isso fazer esses encontros, né, fazer as atividades de extensão para fora, como a gente fez na Maré, como a gente fez em escolas públicas e vem fazendo também, é uma forma de resistência
junto a diferentes pressões que a gente também sofre enquanto instituição, né? Enfim, já tiveram várias perspectivas aí de pensar o Museu Nacional. Vamos deixar ele como um espaço só de memória, apenas, sem reconstruir esse espaço que é o museu, né? Mas a gente tem também diferentes atividades desenvolvendo para além do que era a exposição, e que a gente precisa também mostrar essas atividades também nesse espaço, não só nas atividades de extensão, né? Então vamos reconstruir esse espaço, porque ele é um marco para a gente pensar a ressignificação também do próprio Museu Nacional, né? Como vocês colocaram aqui. Eu acho que eu estou viajando muito aqui, porque eu fiquei pensando em várias coisas que vocês todos falaram, então eu acho que eu estou me misturando um pouco aqui. Mas a ideia é a gente também fazer essa mistura aí nas nossas cabeças, né? O museu é um lugar que, historicamente, as nossas coleções, por exemplo, parte delas foram roubadas, né? Nós conseguimos através de roubo, de furto. E agora o processo de reconstrução, ele vem num outro sentido. E aí, se vocês conseguirem dar um pulo ali ainda, não sei se vai dar porque o horário já está um pouco avançado, a gente tem parte da coleção, por exemplo, etnológica, que vem sendo reconstruída com coletivos indígenas e quilombolas, né? A partir do que as pessoas se propõem a contribuir com essa reconstrução do Museu Nacional, e não a gente indo lá tomando, como foi no passado, como a gente sabe que ainda acontece, né, em alguns espaços, hoje em dia mesmo. Mas existe uma perspectiva de resistência também nesse sentido, né? E fazer isso aqui é também resistir, para que a gente possa mostrar, olha, a gente não precisa estar só naquela formalidade de mostrar, é importante, né, o acervo, as coleções, mas a gente também pode construir juntamente com as pessoas, não só chegar e mostrar algo que a gente está fazendo, mas construir junto para que as pessoas também tragam de diferentes espaços, né? Pouco antes da roda, a gente conversava sobre como é no Canadá o conceito de subúrbio, né? E acho que é interessante também a gente pensar isso, né? Como em diferentes lugares do mundo, o conceito de subúrbio ele se entende de uma outra maneira, e como é que a gente pode discutir isso aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Acho que eu falei demais, falei um monte de coisa, falei coisas desconexas, às vezes eu acho que é importante também, acho que faz parte, não me incomodo com isso. Vou reforçar a ideia aqui de quem quiser pode pegar bolo, pode pegar amendoim, ainda tem amendoim, passei um pouco, tem um pouco de Coca-Cola que deve estar quente, um suco, e aí vocês fiquem à vontade enfim, pode entrar aqui na frente na roda, tá bom? E aí quem quiser falar, eu vou passar a lista de presença ainda, tô só esperando uma caneta, caso alguém já tenha. Foi jogado. Mayra e Ian são estudantes que participam do projeto de extensão com a gente, estudantes da UFRJ. Eles estavam na correria e eu fiquei mandando algumas mensagens, né? Mas na correria porque a gente também tem uma atividade lá na tenda, né? Então a gente estava aí nessa dobradinha de como é que a gente se divide, porque a gente fica também querendo abraçar o mundo. E a gente sabe que não dá conta de abraçar o mundo, né? Quando a gente vê, já foi, já deu, aí fica cada um uma coisa. Então, assim, palavra aberta para quem quiser falar, senão eu vou passar aqui de volta.